Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, seja muito bem-vindo a esse momento em que queremos ouvir a palavra de Deus através da primeira leitura. Hoje, quarta-feira, dia 25 de junho, estamos na 12ª semana do Tempo Comum. Invoquemos a presença do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque podemos ouvir e conhecer a Tua Palavra. Obrigado por ser um Deus tão próximo a cada um de nós. Aumenta o nosso amor a Ti e que esse amor nos converta. Converta o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir, o nosso agir, todo o nosso ser seja transformado pela Tua ação, Senhor. Amém. Hoje ouviremos o livro do Gênesis, capítulo 15, versículos do 1 ao 12 e do 17 ao 18. Ontem não ouvimos Gênesis porque era a festa de São João, mas agora retomamos esse caminho lendo a história de Abrão. Naqueles dias, o Senhor falou a Abrão dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor e tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos, e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos: O teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur dos Caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber se vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes, uma em frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui, nesse capítulo 15, nós vemos uma das cenas mais íntimas e mais impressionantes do Antigo Testamento. Esse diálogo entre Deus e Abrão, um homem de fé, um homem que, embora tivesse sido escolhido e abençoado por Deus, sentia-se limitado, inseguro, frustrado. Abraão, que tinha deixado tudo para seguir o chamado de Deus, expressa a sua dor: Mas, Senhor, continuo sem filhos? E o não ter filhos era uma vergonha, era um sinal de maldição. Então, Abraão tinha promessas da parte de Deus, mas ainda não via os frutos. Ele tinha caminhado, mas ainda não tinha colhido os frutos. E é exatamente aqui, nesse espaço entre a promessa e o cumprimento da promessa, que muitos de nós estamos. A primeira palavra que nós ouvimos Deus falando para Abraão é: não tenhais medo, não tenhas medo. Essa é a palavra que Deus sempre repete àqueles que são chamados a viver na fé.
Durante a Bíblia, 366 vezes nós ouvimos Deus dizendo: não tenhas medo, não tenhas medo. Porque Deus sabe que no silêncio da espera surge o medo, surge a dúvida, surge o cansaço. Abraão já tinha acreditado, mas estava cansado de esperar. Talvez você também esteja esperando há muito tempo por alguma coisa, talvez por uma cura, a conversão de alguém da sua família, uma resposta de Deus, e o tempo de Deus parece demorar tanto, né? Hoje o Senhor olha para você com ternura da mesma forma que olhou para Abraão e diz: não tenhas medo. Deus não esqueceu da promessa. Ele conhece a sua espera e você precisa ter essa confiança. E em resposta ao lamento de Abraão, Deus o tira da tenda e diz: olha para o céu e conta as estrelas se você for capaz, assim vai ser a sua descendência. Olha que imagem tão bonita e tão poderosa. Deus não responde com prazos, com lógica, mas com uma visão de confiança. Deus chama Abraão a sair da sua visão limitada e a levantar os olhos. Para de olhar só para dentro, para aquilo que te falta, mas olha para o céu. Olha para o que Deus é capaz de fazer. E esse olhar para o céu nos recorda a capacidade de sonhar, de pensar grande. Quantas vezes você também, meu amado irmão, tem olhado só para dentro, ou só para baixo, só para a realidade, para aquilo que talvez não se cumpriu, para tudo aquilo que ainda não foi realizado? Não perca a sua capacidade de sonhar, de olhar para o alto e de esperar e de confiar naquilo que Deus pode realizar. E Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Abraão, naquele momento, não viu o filho, mas confiou na palavra. Ele acreditou no caráter de Deus, mesmo sem ter provas imediatas. E essa fé total, essa fé pura, foi o que o tornou justo aos olhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, a fé não é a gente sentir, não é a gente entender tudo. É confiar mesmo quando não se vê. É dizer amém à promessa de Deus, mesmo antes que essa promessa se cumpra na nossa vida. É essa fé que agrada a Deus. E nós ouvimos no final a aliança que Deus faz com Abraão. Deus manda Abraão preparar o sacrifício e ele cai num sono profundo. E aquela escuridão densa, assustadora, envolve, mas é nesse momento que Deus passa como fogo entre os pedaços das oferendas, selando aquela aliança. Mesmo quando Abraão não está ativo, Deus age. A aliança e esse sono de Abraão indica isso, não depende da força de Abraão, mas da fidelidade de Deus. Por isso, mesmo dormindo, Deus faz a aliança, para dizer que não é a ação de Abraão, mas é a fidelidade de Deus. Que nós também possamos sentir isso, né? Às vezes estamos adormecidos, estamos sem forças, estamos cercados por uma escuridão. Mesmo aí Deus continua agindo, mesmo aí Deus continua fazendo aliança conosco. Não depende tanto do nosso desempenho, da nossa força, mas da promessa de Deus. Confie. É o ano da esperança. Espere, não perca a sua esperança como Abraão não perdeu, mesmo quando demora, mas espere sempre no Senhor. Rezemos o Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busque a Deus.
Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre você, amado irmão e irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Não deixa de meditar o Evangelho de hoje e fique sempre com Deus.